Olá, meu nome é Oscar, e ouvindo as histórias que têm sido publicadas no canal, me animei a contar uma que ocorreu comigo e com minha família. Tudo aconteceu há cerca de 20 anos, em uma cidade chamada Jacobina, no estado da Bahia, mais especificamente no cemitério chamado Jardins da Memória, que fica neste município. Tudo começou quando a família da minha mãe, que naquela época ainda morava por essas bandas, comentou com ela sobre a intenção de visitar, limpar e passar um tempo no local onde minha avó materna estava enterrada. Eu jamais conheci minha avó, pois ela havia falecido antes de eu nascer. Por isso, eu não me sentia muito entusiasmado com a ideia de ir a um cemitério, especialmente porque naquela época eu tinha 12 e minha irmã 15 anos. Nós preferíamos ficar em casa, jogando ou assistindo televisão, ao invés de ir para um lugar quente como um cemitério, principalmente para limpá-lo. Algo que para nossa idade não era muito normal. Vale mencionar que nós morávamos a apenas 10 minutos do cemitério, razão pela qual não havia desculpa para minha mãe. Tínhamos que ir e ponto final. Naquela ocasião, foi meu avô quem expressou às minhas tias o desejo de visitar o local onde minha avó foi sepultada. E claro que elas concordaram, pois acharam uma boa ideia arrumar e deixar o lugar com a melhor aparência possível. Lembro que neste dia, ao chegarmos ao jardim onde estava o túmulo de minha avó, notamos que a cruz de mármore que fazia parte da lápide estava quebrada e colocada sobre a própria lápide. Meu avô, que estava conosco, pegou a cruz e decidiu que a limparia e consertaria por amor e respeito à minha avó. Após realizar a limpeza, elevar algumas orações e pedir aos responsáveis pela manutenção que regassem o local, voltamos para casa. Meu avô colocou a cruz em uma sacola reforçada e decidiu levá-la conosco. Naquela época, meu avô não tinha casa própria, pois havia dado o terreno onde morávamos para minha mãe, que era sua filha mais nova. E devido a isso, ele frequentemente passava algum tempo ficando conosco em casa. Depois, passava um tempo na casa de algumas das minhas tias, e assim de tempo em tempo, meu avô ficava com cada uma de suas filhas. Graças a essa dinâmica, cada um participava dos cuidados e atenções que ele necessitava, já que sendo muito idoso e tendo vivido no campo, ele gostava muito de sair para caminhar, sempre com seu bastão de madeira feito por ele mesmo, e usando seu chapéu, no qual colocava uma pena de pavão. Nesse dia, após voltar do cemitério, meu avô foi ao quintal da casa, onde temos o tanque, a máquina de lavar e o necessário para a limpeza da casa, e dedicou um bom tempo limpando calmamente a sujeira que aos poucos havia se impregnado naquela cruz. Eu ajudei-lhe passando os objetos que ele precisava, e em pouco tempo a cruz ficou completamente limpa. Ela era muito simples, pois não tinha nenhuma imagem ou design. Era apenas uma cruz de mármore branco cuja base estava quebrada. Meu avô examinou a base e decidiu que o melhor seria deixá-la secar, a amarrando com um arame e a colocando sobre o tanque, de modo que a água escorresse. A reunião familiar não se alongou muito. Minhas tias decidiram levar meu avô para viver com elas por alguns meses, já que minha mãe estava sobrecarregada naquele momento, cuidando de mim e de minha irmã, além de gerenciar um negócio familiar. Meu pai trabalhava como professor em uma pequena comunidade rural, devido à falta de emprego e à precária economia que o país enfrentava naquela época. Então, ela viu com gratidão esse gesto por parte de suas irmãs. Ela ajudou minhas tias a levarem alguns de seus pertences, sem saber que aquela cruz pendurada no quintal permaneceria até seu retorno para que ele pudesse enfim terminar de consertá-la.
Nós nem imaginávamos que seria o que iniciaria uma etapa muito difícil e macabra em nossa casa e também em nossas vidas. A primeira manifestação que ocorreu foi testemunhada por mim e pela minha irmã. À tarde, quando chegávamos da escola, nós costumávamos fazer a lição de casa na cozinha, pois tínhamos uma mesa muito grande e uma televisão por perto que tornava a tarde mais agradável. Minha mãe cuidava de seu negócio, então só estávamos nós dois em casa. Naquela ocasião, ouvimos claramente uma voz no quintal que gritava o nome da minha irmã, como se alguém em uma casa próxima gritasse por seu nome, tentando chamar sua atenção. De início, não demos muita importância, mas com o passar dos dias, as coisas começaram a mudar. Algo estranho aconteceu. Os gritos que antes mencionavam o nome da minha irmã passaram também a gritar o meu. No quintal de casa, tínhamos um balanço que nossa avó paterna havia nos dado. Muitas vezes, enquanto estávamos no quintal ou na cozinha perto do balanço, ouvíamos esses gritos. Ao contar esta situação para minha mãe, ela respondeu com certa incredulidade, sugerindo que talvez fosse algum vizinho, pois não era raro ouvir as conversas dos outros enquanto estávamos no pátio. Seguindo o conselho dela, tentamos ignorar. Mas logo a situação começou a piorar. Quando a noite caía e estávamos na sala ou na cozinha, começamos a notar silhuetas que pareciam se mover sorrateiramente pelos cantos da casa, aparecendo por poucos segundos antes de sumir rapidamente. Quando isso passou a ser recorrente, começamos a nos sentir ignorados, como crianças que não têm suas histórias levadas a sério. Nosso pai só vinha para casa 2 vezes por mês e não queríamos preocupá-lo com esses relatos. Mas tudo mudou novamente. As silhuetas passaram a ser acompanhadas de eventos mais físicos. Os balanços começaram a se mover sozinhos, sem que houvesse vento forte o suficiente para fazer aquilo, já que a parede alta do quintal impedia qualquer corrente de ar significativa, e isso nos deixava cada vez mais assustados. Às vezes, enquanto brincávamos no quintal, víamos sombras passando pelas janelas da cozinha, principalmente quando não havia ninguém dentro de casa, ao menos ninguém vivo. Certo dia, uma silhueta surgiu por detrás da cortina, nos observando, porém, parecia muito com a imagem de nossa mãe. E apenas para ter certeza, decidimos perguntar a ela. Mas para nossa surpresa, desta vez ela nos ouviu com mais seriedade. Ela admitiu que também já havia presenciado coisas estranhas enquanto estava sozinha em casa. Contudo, por medo de nos assustar, ela nunca tinha falado sobre isso. Preocupada, decidiu conversar com as vizinhas mais antigas para tentar entender o que poderia estar acontecendo. Enquanto ela conversava com as vizinhas na companhia de minha irmã, algo ainda mais bizarro aconteceu. Eu estava assistindo TV na cozinha enquanto comia um sanduíche. De relance vi claramente meu avô caminhando pelo corredor em direção ao pátio. Eu vi seu chapéu, seu bastão e seu andar inconfundível. Mas aquilo era impossível, pois meu avô estava na casa de uma das minhas tias. Tomado de um medo que não consigo descrever, corri o mais rápido que pude em direção ao pátio. Nesse momento, eu só queria encontrar a minha mãe. À distância, vi ela e minha irmã, a umas 6 casas para frente da minha. Ofegante e ainda bastante assustado, acenei com as mãos para chamar sua atenção. Assim que passou pelo portão, contei a ela exatamente o que havia visto. Seu rosto neste momento era uma mistura de choque e confusão. Nos pediu para que ficássemos no jardim enquanto vasculhava a casa. Mas quando abriu a porta da frente, soltou um grito de deixar até os mais corajosos com o coração disparado. Segundo ela, viu sem sombra de dúvidas alguém entrando no banheiro. Todos corremos para ver, mas o banheiro estava completamente vazio. Naquele momento, sentimos que algo muito ruim estava acontecendo em nossa casa.
Passaram-se dias e continuamos a ver aquela figura que parecia ser meu avô. Já não saíamos mais para o pátio, ficávamos na sala e sempre de luzes acesas. Os gritos e ruídos no banheiro aumentaram, assim como as sombras e os passos na noite. A paz da nossa casa desapareceu, tudo parecia frio e distante. Então, em uma noite enquanto dormíamos, um grito assustador ecoou. Minha mãe veio correndo até nós, pálida de medo. Ela contou que havia visto uma sombra parada ao lado de sua cama, e quando percebeu que aquilo não era normal, sentiu a cama afundar, como se algo pesado tivesse se deitado ao seu lado. E foi então que deu um salto e saiu gritando em nossa direção. A situação já estava saindo de controle. Algo estava dentro da casa e isso a tornava cada vez menos segura para todos nós. Finalmente chegou o dia em que meu pai saiu de férias. Ele pegava vários ônibus para chegar em casa, o que significava muitas horas de viagem. Naquele dia, enquanto meu pai vinha, estávamos todos na cozinha assistindo TV e ansiosos pela sua chegada. Passadas algumas horas perto do horário habitual, vimos claramente o portão da casa se abrir. Ouvimos as chaves destravando os cadeados e vimos meu pai entrando no pátio. Ele nos acenou com um sorriso e a porta de casa abriu. Nossa primeira reação foi correr ao seu encontro, mas ao chegar na sala que ficava a poucos passos da cozinha, não vimos meu pai. A porta estava fechada e sem sinal de que alguém tivesse aberto. Minha mãe, perplexa, pediu para verificarmos se ele tinha ido ao banheiro, pois às vezes ele chegava, lavava o rosto e usava o banheiro antes de nos cumprimentar. Procuramos por toda a casa, mas não havia sinal dele. Apenas cerca de uma hora depois, vimos meu pai entrando novamente, agora com roupas diferentes daquelas que ele usava antes. Minha mãe saiu para perguntar onde ele havia estado, contando o que havíamos visto. Meio sem entender o que estava acontecendo, ele respondeu que era impossível, pois tinha acabado de chegar com o táxi, que inclusive o aguardava para fazer o pagamento. Abalada, minha mãe desabou a chorar, e foi quando explicamos ao meu pai o que havia acontecido. Naquela noite, meu pai conversou conosco e disse que só poderia ficar por 2 semanas, mas que queria se mudar para um lugar mais próximo, para que pudesse estar mais presente. Nos primeiros 2 dias, as coisas pareciam ter se acalmado. Nos sentimos completos, protegidos e felizes como se tudo tivesse terminado. Mas infelizmente, a paz durou pouco. Meu pai estava no pátio lavando as botas quando nos contou que ouviu nossos gritos de dentro da casa, mas ao entrar, nos viu sentados na sala, assistindo televisão. Ele nos perguntou o que havia acontecido e explicamos que não tínhamos dito nada, mas então ouvimos claramente a porta do pátio bater. Meu pai correu para verificar, fazendo muito barulho como se estivesse procurando algo. Depois de um tempo, ele voltou, pediu para minha mãe acompanhá-lo e subiram no carro e saíram com pressa. Horas depois, quando voltaram, minha mãe nos contou que meu pai viu algo no pátio, mas ela nunca disse na verdade o que era. Infelizmente, minha mãe faleceu há 3 anos. E só alguns meses atrás, quando fomos limpar a lápide onde ela está enterrada junto com meus avós, meu pai finalmente nos contou o que havia visto. Ele disse que desde que havia chegado, sentia uma sensação de frio intenso na casa e que havia escutado passos à noite. No dia em que ouviu algo bater com força na porta, ele correu até a janela do pátio e viu claramente uma figura escura indo em direção à parte de trás da casa. Mas ao sair, a figura tomou a forma de um ser horrível, de braços longos e unhas compridas, vestindo farrapos, que gemia e chorava amargamente enquanto se dirigia à cruz. E então, desapareceu. Meu pai acreditava que tudo o que estava acontecendo tinha a ver com aquela cruz. Ele então
Pegou uma sacola para guardá-la e, ao tocá-la, percebeu que estava extremamente fria e pesada. Colocou a cruz na sacola e, para não nos assustar ainda mais, pediu que minha mãe o acompanhasse até o cemitério. Lá pediram a um dos encarregados para remover os restos da cruz quebrada e fazer o que fosse necessário. Meu pai admitiu que sentiu um desconforto no estômago enquanto orava, pedindo a Deus que aquilo fosse embora de nossas vidas. O funcionário sugeriu que quebrassem a cruz, já que seria difícil consertá-la, e então meu pai concordou. Depois de quase 1 hora, quando terminaram, o coveiro os alertou para que nunca, em hipótese alguma, levassem nada de um cemitério, ainda mais para dentro de suas casas. Durante o trajeto para casa, prometeram um ao outro para não contar nada, para não nos assustar mais ainda. Mas depois de passar alguns anos, achou que estivéssemos prontos. As manifestações não pararam de imediato. Gostaria de dizer que tudo acabou de uma vez, mas foi um processo lento. Passamos meses rezando para que aquilo fosse embora, e finalmente a situação se acalmou. Hoje aquela casa é da minha irmã e, apesar de termos vivido outras situações, o que quer que tenha vindo com a cruz, com oração e fé, finalmente se foi. No entanto, gostaria de encerrar com um conselho. Se algum dia forem a um cemitério, tenham muito cuidado com o que levam de lá. Vocês não sabem o que ou quem podem estar convidando a entrar em suas casas.